Olá, boa tarde. Hoje nós vamos para a nossa 7ª aula e o assunto de hoje é sobre proporcionalidade. Mas antes de iniciar esse conteúdo, vou relembrar uns assuntos que vocês viram no 7º ano. Para início de conversa, vocês sabem o que é uma grandeza? Bem, ela é um ramo importantíssimo da matemática, onde representamos as informações de uma pesquisa por meio de tabelas e gráficos. Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado, aumentado ou diminuído. Vamos ver alguns exemplos. O comprimento, a área, o volume, a massa, tudo isso aqui é uma grandeza. Mas existem algumas grandezas que não possuem nenhuma relação entre si, ou seja, elas não dependem uma da outra. Por exemplo, a idade de uma pessoa e sua altura. Não tem uma relação você saber a idade da pessoa com a sua altura. Não tem nenhuma relação entre elas duas. Outra, a massa de uma pessoa e o número que ela calça. O peso da pessoa não tem nada a ver com o número do calçado que ela calça. Legal. E o que acontece com as grandezas que possuem uma relação de proporcionalidade entre si? Quando são proporcionais, podemos classificá-las em diretamente ou inversamente proporcionais. E o que é proporção? Também relembrando aí o que vocês estudaram no 7º ano. Proporção é uma igualdade entre razões, é uma proporção. Na semana passada, nas aulas passadas, eu falei para vocês sobre razões. Razão nada mais é do que uma divisão entre duas grandezas. A proporção é a igualdade entre duas razões. Veja alguns exemplos de proporções. Olha aqui, ó. 1 sobre 2 é igual a 3 sobre 6. Como é que a gente lê isso aqui? Lemos, 1 está para 2, assim como 3 está para 6. Ó, 4 está para 5, assim como 8 está para 10. 3 está para 7, assim como 12 está para 28. As proporções apresentam uma propriedade importante. Que propriedade é essa? Olha aqui, ó. Coloquei isso aqui, ó. 4 está para 5, assim como 8 está para 10. Aí você vai o quê? Você vai, ó, colocar um X nessa igualdade e vamos fazer o quê? Vamos seguir esse traço aqui, 4, não liga 4 e 10? Então, vai ficar 4 vezes 10. Vai ser igual, aí esse traço aqui, não liga 5 e 8? Então, vai ficar 5 vezes 8. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma cruz, um X, na verdade. Você vai fazer um X, uma multiplicação cruzada. E aí, vai multiplicar 4 vezes 10 igual a 5 vezes 8. 4 vezes 10 é 40. 5 vezes 8 também é 40. Quando essa igualdade acontece, significa o quê? Que essas duas razões, elas são proporcionais. Olha esse outro caso. Eu tenho 2 está para 3, assim como 12 está para 18. A gente faz a multiplicação cruzada. 2 vezes 18 é igual a 3 vezes 12. 2 vezes 18, 36. 3 vezes 12, 36. Quando a igualdade se satisfaz, então significa que essas duas razões, elas são proporcionais. Multiplicando seus termos em cruz, se obtermos o mesmo resultado, a propriedade, ela é garantida, ok? Por exemplo, vamos aqui, ó. Num jardim,
há cravos e rosas na razão de 8 para 11. Há 88 rosas. Descubra qual é o número de cravos existente no jardim. Então, vamos lá. Primeiro eu tenho uma razão de 8 para 11. 8 cravos para 11 rosas. Eu sei que há 88 rosas. Você tem que observar qual é o que está no numerador e qual está no denominador. No numerador são os cravos. No denominador são as rosas. Como aqui está falando 88 rosas, então esse 88 vai estar no denominador. Como eu quero saber o número de cravos e eu não sei, eu vou chamar de x. Então, vai ser o quê? X sobre 88. Então, 8 está para 11, assim como x está para 88. 8 cravos está para 11 rosas, assim como x cravos está para 88 rosas. Aí, você vai fazer a multiplicação cruzada. 11, peguei, 8 vezes 88 é igual a 11 vezes x. 8 vezes 88, 704, que é igual a 11 vezes x, 11x. Então, x vai ser igual a 704 dividido por 11. X vai ser igual a 64. Então, existem 64 cravos nesse jardim. Então, nesses casos aqui em que você vai encontrar igualdade de razões, você aplica a propriedade da proporção e aí você encontra o valor que está procurando. Aí, vamos agora entrar na parte realmente de proporcionalidade e falando sobre grandezas diretamente proporcionais. Vamos aqui pensar nesse exemplo. Imagine você uma receita de um bolo que dá para 10 pessoas. Se uma dona de casa quer fazer 2 bolos, será preciso dobrar toda a receita ou apenas alguns ingredientes? Olha aqui, para vocês fazerem esse bolo em casa. Me convidem, tá? 2 xícaras de chá de leite, 1,5 xícaras de chá de fubá, 1 vidro de leite de coco de 200 ml, 3 ovos, 2 colheres de sopa de margarina, 6 gramas de queijo parmesão ralado, 1 lata de leite condensado, 1,5 xícaras de chá de açúcar, 100 gramas de coco ralado, 1 colher de sopa de fermento. Tá aqui, os ingredientes. Se eu, por acaso, aqui é para um bolo, se eu quiser fazer 2 bolos, será que eu vou ter que aumentar apenas alguns ingredientes ou vou ter que aumentar todos os ingredientes? No caso aqui tinha 1 bolo, foi para 2, então dobrou. Então, eu vou dobrar toda a receita ou apenas alguns ingredientes? Fique pensando aí e me respondam depois no privado, tá? Vou esperar a resposta de vocês. Pensando em um exemplo de um grupo de pedreiros, imagine que para preparar uma massa de cimento para um determinado serviço, os pedreiros utilizam 1 lata de cimento, 5 latas de areia, 2 latas de brita, 3 latas de água. A partir destas informações, para realizar este trabalho, os pedreiros precisarão repetir 5 vezes este preparo de massa. Então, para construir esse murozinho bem aqui, ele vai repetir, aqui uma vez ele faz isso. Aí 5 vezes. Aí 2 vezes, 3 vezes, isso aqui até 5 vezes. Qual será a quantidade de cada produto para fazer 5 vezes a mais? Este é um exemplo de um caso de grandezas proporcionais? Também eu vou querer que vocês me respondam, tá? Qual é a quantidade de produto de cada produto aqui para fazer 5 vezes a mais? Também vou esperar essa resposta no meu privado, viu? Olha aqui, novamente ali voltando para a receita lá do bolo. Você percebeu que à medida que aumentamos os ingredientes de um bolo
maior será a quantidade fatias de bolo? Será que você percebeu isso? Então, podemos definir as grandezas diretamente proporcional com esse exemplo. À medida que aumenta uma grandeza, irá aumentar também a segunda grandeza. Será que você percebeu que quando a gente aumenta os ingredientes, aqui no caso são todos os ingredientes de um bolo, eu não vou aumentar a quantidade de fatias do bolo? Acho que quando vocês fazem um bolo, vocês percebem isso, viu? Quando você está lá fazendo um bolo e tudo, se você aumentar a quantidade de ingredientes, você vai aumentar a receita, aumentar o tamanho do bolo. Observe aqui, ó. Eu tenho um bolo eu tenho 16 fatias. Se eu pego 2 bolos, eu vou ter quantas fatias? Eu não dobrei a quantidade de bolos, então, consequentemente, eu vou dobrar a quantidade de fatias. Se eu dobrei a quantidade de fatias, então vão ter 32 fatias. Aqui, ó, se eu tiver 3 bolos, aqui no caso eu já tripliquei a quantidade de bolos. Se eu tripliquei a quantidade de bolos, eu vou triplicar a quantidade de fatias. Então, eu vou ter quantas fatias? 48 fatias. O que eu estou triplicando? A quantidade de fatias quando se eu tivesse apenas um bolo, certo? Então, se eu fizer 10 bolos, quantas fatias eu vou ter? Vão ser 10 vezes a mais se eu tivesse apenas um bolo. Então, vão ser 160 fatias. Mas se eu tiver só metade do bolo? Só a metade do bolo vai ser o quê? A metade de fatias. A metade de fatias é quanto? 8 fatias. Se eu tivesse um quarto do bolo, vai ser um quarto de fatias. E vai ser o quê? Um quarto de fatias? 4 fatias. Vamos completar os espaços, de modo que seja uma grandeza proporcional direta, certo? Uma das grandezas é lata de areia, a outra grandeza é lata de cimento. Eu tenho 5 latas de areia para 1 lata de cimento. Dobrei a quantidade de latas de areia. Como a grandeza ela é proporcional direta, quando eu aumento uma grandeza, eu vou aumentar a outra na mesma proporção. Aqui, no caso, significa o quê? Como eu dobrei, aqui a quantidade de latas de cimento também vai ser dobrada. Então, ó, se passou a ser 10, a quantidade de latas de cimento, o dobro de 1 é 2. Nesse aqui, ó, 15 latas de areia. Aqui eu já tripliquei a quantidade de latas de areia. Então, eu vou triplicar a quantidade de latas de cimento. Se eu vou triplicar, então vai ficar 3 latas de cimento. Eu tenho 20. Então, eu já tenho 4 vezes a mais. Se eu tenho 4 vezes a mais latas de areia, então eu vou ter 4 vezes a mais latas de cimento. Então, vai ser 4. 25. 25 é o quê? 5 vezes latas de areia a mais. Então, aqui vai ter 5 vezes latas de cimento a mais. 30 latas de areia. É 6 vezes latas de areia a mais. Então, vou ter 6 latas de cimento a mais. Então, vai ser 6, certo? Olha aqui, ó. Vou explicar para vocês calcular grandezas diretamente proporcionais usando a regra de 3. Olha aqui, observe esse exemplo. Júnior resolveu um problema que envolve grandezas diretamente proporcionais. Olha esse probleminha aqui, ó. Uma impressora imprime 48 páginas em 3 minutos. Quantas páginas imprimirá em 5 minutos? Vamos pensar, quando você for resolver qualquer tipo de questões que envolvem grandeza, você vai ter que pensar se elas duas aumentam ou se uma aumenta e a outra diminui. Você tem que observar primeiramente, tem que interpretar inicialmente o problema. Eu tenho 48 páginas.
em 3 minutos, que eu vou imprimir 48 páginas em 3 minutos. Se eu aumento o tempo para imprimir, eu vou aumentar ou vou diminuir a quantidade de páginas para imprimir? Eu vou aumentar, não é? Se eu tenho mais tempo para imprimir, eu tenho mais tempo eu tenho mais páginas também para ser impressas. Então, eu vou ter o quê? Ó? As grandezas é aqui, o número de páginas e os minutos. Eu tenho o quê? 48 páginas em 3 minutos. Quantas páginas, como eu não sei, eu vou chamar de X, eu vou imprimir em 5 minutos. Como se trata de grandeza diretamente proporcional, eu vou fazer o seguinte, vocês vão ter duas formas de resolução. Primeiro, vou descobrir quantas páginas a impressora imprime em 1 minuto, certo? Para você saber quanto ela imprime em 1 minuto, você vai pegar a quantidade de páginas e dividir pelo tempo. Ou seja, 48 dividido por 3 é igual a 16. Ela imprime 16 páginas por minuto. Como ele quer saber em 5 minutos, você vai fazer o quê? Em 5 minutos ela imprimirá. Você vai pegar esses 5 e multiplicar por 16. 5 vezes 16 é igual a 80. Essa é uma forma de você resolver aquele problema. Só que existe uma outra forma, que é a mais utilizada, que é usando a propriedade das proporções. Ela é a forma mais utilizada. Que é o seguinte, ó. Você vai ver que há proporcionalidade direta entre as grandezas, que é como eu falei, né? Olha aqui, ó. Se dobrarmos o número de páginas impressas, dobraremos o tempo para imprimi-las. Se eu aumento a quantidade de páginas, eu aumento o tempo para imprimir. Então, nós temos o quê? 48 páginas está para X páginas. Assim como 3 páginas, ou 3 minutos, está para 5 minutos. O que a gente vai fazer? Multiplicamos os termos da proporção em cruz. A gente faz, a multiplicação cruzada. Aqui, 3 vezes x é igual a 48 vezes 5. 3 vezes x é igual a 48 vezes 5, 240. Descobrimos o valor de x usando a operação inversa, que é a divisão. X é igual a 240 dividido por 3. 240 dividido por 3, 80. Então, nós vamos ter o quê? 80 páginas impressas em 5 minutos. Esse procedimento é chamado de regra de 3 e é bastante útil na resolução dos problemas. A maioria dos problemas a gente resolve utilizando apenas a regra de 3. Olha aqui esse exemplo. Uma fotocopiadora tira 10 fotocópias em 12 segundos. Quanto tempo ela demora para tirar 110 fotocópias? Primeiro, a gente vai organizar aqui a tabelinha. Número de fotocópias é uma grandeza e outra grandeza são os segundos. Ou você pode botar tempo, o tempo. Número de fotocópias, eu tenho 10 fotocópias em 12 segundos. Eu quero, 110 fotocópias em quanto tempo? Em quantos segundos? Vamos analisar primeiramente se ela é uma grandeza diretamente proporcional. Se eu aumentar a quantidade de fotocópias, eu vou aumentar ou vou diminuir o tempo? Se aumentar a quantidade de fotocópias, eu vou ter que aumentar o tempo, não é? Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Aí segue. Se é diretamente proporcional, você vai fazer o quê? 10 está para 110, assim como 12 está para x. Aí você faz a multiplicação cruzada. 10 vezes x, 10 vezes x é igual a 110 vezes 12.
10 vezes x, 10x. 110 vezes 12, 1.320. X, então, vai ser igual a 1.320 dividido por 10. X vai ser igual a 132. Então, vou ter o quê? 132 segundos. Vamos aqui para esse próximo exemplo. Para pintar um prédio, 5 pintores levam 40 dias. Em quanto tempo 10 pintores fazem o mesmo serviço? Primeiro, a gente vai analisar se é uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, ó, se eu aumento a quantidade de pintores, eu vou aumentar ou vou diminuir o tempo para pintar esse prédio? A gente vai diminuir o tempo, não é? Se vai diminuir o tempo, aumentei a quantidade de pintores, diminuiu o tempo, então é uma grandeza inversamente proporcional. Olha aqui, ó. Número de pintores é 5, leva 40 dias. 10 pintores vai levar quantos dias? Aí, ó, como é uma grandeza inversa, você escolhe uma das razões para fazer a inversa dela. Fica 5 está para 10, aí escolhi essa, ó. X está para 40. Você faz a multiplicação cruzada. 10 vezes x é igual a 5 vezes 40. 10 vezes x, 10x. 5 vezes 40, 200. Então, x é igual a 200 dividido por 10. X é igual a 20. Então, nesse caso aqui, leva 20 dias para 10 pintores fazerem o mesmo serviço. Então, ó, duas grandezas são inversamente proporcionais quando, ao aumentarmos uma, a outra diminui. E, ao diminuirmos uma, a outra aumenta. Não se esqueçam de fazer a atividade no final da aula, certo? Tenham uma boa tarde. Tchau, tchau.